Enquanto o Dr. Thomas Figueiredo preparava o corpo para o transporte e a doutora Krisha Rivera coletava as amostras forenses, a doutora Lívia Napolitano, psicologia comportamental, uma mulher de semblante sério e observador, se aproximou da vítima. Ela não se concentrava apenas no corpo, mas em como ele estava disposto na cena e na reação do público. Doutora Lívia Napolitano, observando o corpo inspetor Villanova, a forma como este crime foi executado nos fala muito sobre a psicologia do agressor. Villanova, o detetive Senali acredita que ela foi afogada em outro lugar e apenas despejada aqui. Concorda? Doutora Lívia Napolitano, sim, e a cena reforça essa hipótese. Veja bem, é um homicídio que exige um elemento de exibicionismo e controle. O palco. O assassino escolheu um local de extrema visibilidade, o Parque Central de Brotóvia, em plena luz do dia, ao lado de uma ponte romântica, um ponto focal. Não foi um descarte em uma vala escura, foi uma apresentação. O timing, 17 horas. É o auge do movimento no parque, hora em que as pessoas saem do trabalho, casais passeiam. O assassino queria que o corpo fosse encontrado rapidamente e que causasse um choque público imediato. A imersão rasa. O fato de o lago ser raso não é um erro, é uma declaração. Se o objetivo fosse apenas ocultar o corpo, ele teria escolhido um local mais fundo. Ao deixá-lo em águas mínimas, ele está zombando da segurança e da ordem. Ele diz: olhem, eu matei aqui, na frente de todos, e nem precisei de profundidade para isso. Villanova, isso implica em um perfil. Doutora Lívia Napolitano, um perfil de agressor que busca poder e notoriedade. É alguém que pode sentir-se invisível ou diminuído em sua vida cotidiana, e usa o ato violento como um meio de autoafirmação. Villanova, e a vítima? Alguma informação no corpo sobre o relacionamento dela com o agressor? Doutora Lívia Napolitano, ela se agacha, analisando a rigidez e a posição dos membros, antes que o corpo fosse movido. A ausência de sinais de luta defensiva extrema nas mãos, embora o doutor Thomas tenha encontrado algo sob a unha, e o indício de asfixia por contenção, petequias, sugerem duas possibilidades. Vítima de submissão, ela estava inconsciente, drogada, Dr. Plutônio vai nos confirmar, ou sob forte intimidação psicológica. A morte seria um ato final e planejado. Vítima de conhecimento, o ataque veio de alguém que ela conhecia e em quem confiava, que a pegou de surpresa, ou o assassino tinha uma vantagem física esmagadora. Doutora Lívia Napolitano, olhando para o rosto da vítima outra coisa, inspetor. O olhar dela. Mesmo com a rigidez, a expressão facial não é de terror, mas sim de surpresa ou perplexidade. Isso corrobora a ideia de que a agressão foi rápida e inesperada, vinda de uma situação em que ela se sentia segura, ou a asfixia foi tão rápida que não houve tempo para a reação de pânico. Cenália, ainda observando, com um leve movimento de cabeça, o assassino não queria apenas matá-la, doutora. Queria que o corpo fosse a mensagem. Doutora Lívia Napolitano, exatamente, detetive. A vítima é o meio, não o fim. O verdadeiro alvo é a sociedade de Brotóvia. Este é um crime de natureza altamente comunicativa. Se há uma mensagem, precisamos saber quem a receberia. Villanova, ou seja, este não é um assassinato isolado. Doutora Lívia Napolitano, é o primeiro ato de um indivíduo que quer se fazer notar. Nossos próximos passos devem focar em quem se sentirá ofendido, desafiado ou, paradoxalmente, satisfeito com esta exibição. A doutora Luciana Ponciano, especialista em DNA, se aproxima da lona onde o corpo da vítima estava sendo preparado para o transporte. Seu foco, no entanto, estava nas microevidências já coletadas pela agente de campo Krisha Rivera. Villanova, doutora Luciana, o doutor Thomas encontrou algo minúsculo sob a unha da vítima. Um material que pode ser biológico. Doutora Luciana Ponciano, sim, inspetor. Fui informada. A doutora Krisha fez a raspagem preliminar e o isolamento. É um fragmento ínfimo, mas, se for epitélio, é ouro puro para nós. Doutora Krisha Rivera, entregando um invólucro minúsculo lacrado a Luciana está aqui, doutora Luciana.
Coletei também amostras de tecido e possíveis vestígios de fluidos na roupa, antes de qualquer contaminação pela água do lago. Doutora Luciana Ponciano. Perfeito, Krisha. O material subunguial, o que estava sob a unha, será minha prioridade. Vila Nova. Qual a sua análise imediata, doutora Luciana? Doutora Luciana Ponciano. A análise imediata é que este fragmento pode ser crucial. Se a vítima arranhou o agressor em um ato de defesa, mesmo que breve, como sugeriu a doutora Lívia, a probabilidade de encontrarmos células epiteliais dele é alta. Iremos processar o material para a extração do DNA e fazer a amplificação do perfil genético. Vila Nova. E se não for material humano? O Dr. Thomas também sugeriu material vegetal, como uma lasca de madeira ou algo assim. Doutora Luciana Ponciano. Se for material vegetal ou mineral, ele vai para a química, com o Dr. Plutônio, para uma análise mais detalhada da composição. Mas, mesmo assim, o material é uma pista. Se for, por exemplo, um tipo de planta ou madeira exótica, indicará que a briga ou contenção inicial ocorreu em um local específico, talvez uma estufa, um jardim botânico, ou um ambiente de trabalho incomum. Vila Nova. E quanto à identificação da vítima? Doutora Luciana Ponciano. A água pode ter dificultado a coleta de impressões digitais, mas coletaremos amostras de referência, provavelmente folículos capilares e sangue, se o legista permitir, para criar o perfil genético da vítima. Sem documentos, este perfil de DNA será a única forma de darmos um nome a ela, seja através de uma comparação com o banco de dados de pessoas desaparecidas, ou através de familiares que vierem a nos procurar. O DNA dela será a nossa chave de identificação. Cenália. Observando o lago e a ponte, e as microfibras do lago, doutora Luciana? A água. Doutora Luciana Ponciano. O lago é uma cena molhada, detetive. A água contamina, claro. Mas estamos coletando o que chamamos de amostras de controle da água e do lodo. Isso nos ajudará a filtrar o DNA do ambiente do DNA da vítima e do agressor. Nosso foco é separar o DNA exógeno, de quem a matou, do DNA ambiental. Se o assassino deixou um fio de cabelo ou um fluido corporal, o laboratório o encontrará. Vila Nova, ótimo. Doutora Luciana, quero esse perfil de DNA, tanto da vítima quanto do possível agressor, processado com a máxima urgência. O tempo aqui é crucial. O inspetor Villanova se dirige ao Dr. Alfredo Plutônio, que, com seu jaleco branco em contraste com a grama do parque, estava inspecionando o local onde o corpo havia repousado, e também recolhendo amostras do lodo do lago. Vila Nova, Dr. Plutônio. O que a química pode nos dizer sobre essa água e este lodo que o detetive Senali insiste que não são a cena primária do crime? Dr. Alfredo Plutônio, inspetor, o detetive Senali está correto. A água do Parque Central é tipicamente urbana, rica em sedimentos orgânicos, mas relativamente limpa de poluentes industriais pesados, o que é esperado em uma área de lazer. Coletei amostras da água e do lodo para nossa análise de fundo. Vila Nova. E qual é o seu foco principal? Dr. Alfredo Plutônio. Meu foco são os sedimentos e micropartículas que não pertencem a este ambiente. O Dr. Thomas mencionou vestígios de lodo seco e musgo nas roupas da vítima. Isso é vital. Vamos comparar a composição química do material encontrado nas vestes com a composição química do lodo deste lago. Dr. Alfredo Plutônio. Se o lodo nas roupas for quimicamente idêntico ao lodo do lago, a vítima lutou ou esteve em contato com o fundo por um tempo. No entanto, se o lodo for diferente, com vestígios de argila, solo de pH diferente, ou até mesmo resíduos incomuns como fuligem, serragem, ou químicos específicos, teremos a prova material do local do assassinato. Cenália 1. Ele aponta para a margem do lago, perto de onde o corpo foi encontrado. E aquela mancha escura na grama, doutor? Doutor Alfredo Plutônio. Ele se ajoelha e, com luvas, recolhe uma amostra da grama amassada e escurecida. Excelente observação, detetive. Não é lodo. Parece uma mancha de óleo ou graxa, mas... Ele cheira a amostra com cuidado. Tem um cheiro residual. Quase como químico de limpeza ou um solvente fraco. Vila Nova.
Um solvente? Por que um assassino usaria um solvente aqui? Doutor Alfredo Plutônio. Duas possibilidades, inspetor. Primeiro, o agressor tentou limpar algo, talvez as próprias mãos, ou o rastro deixado pelo corpo ao ser arrastado da margem. Segundo, o solvente é um contaminante do local primário do crime. Se o corpo foi transportado em algum veículo ou embrulho que continha este químico, ele pode ter vazado aqui ao ser descartado. Doutor Alfredo Plutônio, levarei essa amostra para o laboratório e farei a cromatografia. Se identificarmos a composição exata desse solvente, poderemos restringir o perfil do agressor, uma oficina, uma lavanderia industrial, ou mesmo um ambiente de laboratório. Vila Nova, Doutor Plutônio, providencie também uma análise toxicológica completa, em coordenação com o Dr. Thomas. A doutora Lívia levantou a hipótese de a vítima ter sido dopada antes do afogamento. Queremos descartar ou confirmar qualquer sedativo, anestésico ou droga recreativa. Doutor Alfredo Plutônio, será feito, inspetor. Se ela foi sedada, encontrarei o rastro químico. A química forense nos dirá de onde ela veio e o que a fez baixar a guarda.